Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo, estou aqui com o Matheus e com o Vini e hoje a gente vai fazer a apresentação falando sobre o transistor MOSFET. A gente vai iniciar falando sobre um tópico inicial, um tópico essencial para a produção, que é a dopagem, especificamente a dopagem tipo P. O MOSFET ele vai ser produzido por materiais semicondutores que ele vai ter em sua formatura a condutividade elétrica muito baixa por causa da ausência de elétrons livres. A dopagem vai funcionar basicamente, você vai injetar um tipo de impureza que vai ter ou elementos ou elétrons a mais ou elétrons a menos dentro do próprio silício. Que aí a condutividade elétrica vai aumentar fortemente. No caso da dopagem tipo P, o elétron a menos vai ter uma espécie de um buraquinho, como é que mostra no sistema, no esquema aqui na direita, e esse buraco vai ficar se percorrendo ao longo de toda toda a estrutura elétrica do material. Então, vai ser mais fácil de conduzir a condutividade, a eletricidade. Isso tem um conceito extremamente ligado ao band gap. Passando então para falar um pouco da produção do wafer, pode rodar o slide, falando sobre o wafer e o transistor MOSFET, dando uma breve resumida, a gente é necessário começar a produção obtendo o silício puro a partir de reações químicas pelo CVD, né, que é o Chemical Vapor Deposition, que depois disso, já dopado o silício, vai acontecer o Kowalski, que vai ter o silício em forma, vai ter a semente de silício que vai ser mergulhada dentro numa banheira de forma bem leiga, de uma banheira de silício fluido, e esse silício fluido que já vai estar dopado. E aí essa semente vai ser rotacionada e todo esse silício, depois que era fluido, vai ficar solidificado na mesma direção da semente, por isso que ele vai ser monocristalino. A partir disso, vai ter o lingote, né, dopado, e ele vai ser cortado em diversas seções, formando cada um wafer de silício. Dessa forma, a gente consegue falar um pouco melhor sobre a estrutura do MOSFET em si, que está esquematizada aqui na direita. A presença de impureza ela vai gerar um fluxo de elétrons entre os tipos N e P, criando então, em volta de cada N-type, uma zona de depreciação. Se você conectar uma voltagem ligada entre os dois N's, não vai acontecer nada. Então, você vai ter que colocar o gate. O gate vai ser explicado um pouco melhor futuramente pelo Vini, mas ele vai auxiliar bastante por conta que do gate até esse body vai ser criado um campo elétrico que esse campo vai ficar atraindo os elétrons até o topo. Quando esses elétrons serem atraídos até o topo, vai criar uma nova zona de depreciação. E essa nova zona, quando você então for colocar uma nova voltagem. Matheus, pode passar por favor o slide? Oh. Exato. Vai criar essa zona elétrica. Aí, não. Por fim, se você quiser agora conectar uma voltagem entre os dois N-type, graças a essa nova zona de depreciação, você vai conseguir fazer que o fluxo de elétron flua perfeitamente, do drain até o source. Então, de forma resumida, é assim o funcionamento com as diferentes esquematizadas. Bom, então agora passando para um processo importante na fabricação do transistor MOSFET, vou falar um pouco mais sobre a fotoliografia, que é uma técnica utilizada para degradar a parte do substrato que não está coberto pela máscara através da exposição de luz. Então, primeiro é aplicado o fotoresist, que é um material fotorresistente na superfície do silicone tipo P. Depois é criada uma máscara que vai proteger as partes que não vão ser utilizadas nesse processo e demarcar as que vão ser utilizadas. Com isso, o material é exposto à luz, geralmente ultravioleta, na qual irá demarcar, de acordo com o contorno das máscaras, a área que vai ser degradada e futuramente retirada. Então, por fim, removidas essas áreas degradadas para poder começar o processo de fabricação. Então, após essa remoção das camadas degradadas, o transistor ele é dopado com dopantes do tipo N, como, por exemplo, o fósforo, que tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eles são implementados nessas áreas expostas do substrato através de um processo chamado de implantação iônica. E após isso, ocorre o anelamento, que vai ajudar a ativar os dopantes implementados e repara o dano ao cristal de silício causado durante a implementação iônica.
Boa, partindo agora para o final da apresentação, é, relembrando um pouco o que foi dito no começo pelo Gustavo, aqui a gente tem como que fazemos para conduzir eletricidade a partir do silício. Então, o silício puro, o silício como material puro, ele não conduz eletricidade, pois ele não possui elétrons livres, porém, através de dopagens do tipo P ou do tipo N, a gente acaba possibilitando dele conduzir essa eletricidade. Isso é muito importante, pois, pode passar o slide, pois nesse processo, quando a gente vai aplicar o gate, o que que acontece? Como ele falou, quando a gente junta uma área dopada do tipo N com uma área dopada do tipo P, os elétrons extras de uma região acabam completando os elétrons em falta da outra, formando assim uma área que não possui elétrons livres, chamada depletion region, e que não e que por conta disso não conduz eletricidade. Então, para resolver esse problema, a gente conecta isso, a gente conecta um capacitor ali feito de silício policristalino, por ser um ótimo condutor elétrico e também um material com um bom isolamento. E esse capacitor vai atrair mais elétrons para essa região, como a gente consegue ver ali na imagem da esquerda. Ele só faz isso quando é aplicada uma tensão positiva suficiente para atrair esses elétrons, e assim, com essa região tendo elétrons livres, ele volta a conduzir eletricidade. Então, o gate ele acaba atuando como um regulador da corrente entre o source e o drain, e a corrente aplicada nele tem que ser positiva, porque só quando ela é positiva que ele vai atrair elétrons. Se ela for negativa, ela vai acabar atraindo os holes, que são esses buracos, né, que são a falta de elétrons livres, e é assim que ele funciona. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, viu? Valeu, Camila, valeu, Rony. Valeu, Valeu, gente. Ronião, e valeu, Camila.